Olá, vamos seguir falando um pouco mais de transferência. Eu vou falar rapidamente sobre a transferência na fobia e os problemas que podem se passar na situação entre esses sujeitos fóbicos, né, e os seus analistas. Vou falar rapidamente porque me interessa finalizar o assunto da transferência, pelo menos por enquanto, falando de outras questões que talvez sejam endereçadas mais àqueles que estão em análise e se ocupam na prática com outros analisandos. Portanto, analisandos que têm uma relação com a psicanálise, um compromisso de transmissão da psicanálise com outros pacientes, com outros analisandos. Eu vou falar rapidamente da transferência na fobia porque, na verdade, essa modalidade de estruturado neurótico diz respeito a essa placa giratória que num outro vídeo eu comentei a propósito da fobia. Portanto, alguma coisa que está entre a neurose histérica e a neurose obsessiva. Mas eu gostaria de falar de uma particularidade muito específica que diz respeito à situação transferencial nesses sujeitos fóbicos, independente de se eles estão mais na ordem da neurose histérica ou da neurose obsessiva. Mas o fóbico por excelência, ele tem muita dificuldade de estabelecer uma transferência com o analista, porque a sua transferência, na verdade, é endereçada ao seu objeto fóbico. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, estes sujeitos, porque eles colocam no objeto fóbico o seu representante representativo do medo, né, como evitação da angústia. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, o medo é um fenômeno causado pela angústia e o medo vem, na verdade, substituir, ou melhor, vem tamponar a angústia, porque a angústia não tem objeto. O medo, eu elejo um objeto. Então, na fobia, ao eleger um objeto, ele coloca esse objeto como representativo que, de alguma maneira, na sua subjetividade, permite a ele algum controle, alguma separação entre ele e o seu outro, que na sua constituição capturou esse sujeito de tal modo que ele tem muita dificuldade de se colocar na cena do mundo como tal, como sujeito. Então, entre ele e o seu outro, é como se ele colocasse uma estaca na boca de um jacaré. Entre ele e o outro, ele coloca esse objeto, que é o seu objeto fóbico. Nessa boca de jacaré, que as pessoas às vezes dizem, toda mãe é devoradora, num certo sentido. Na verdade, não é uma questão que diga respeito às mães, né? Não se pode culpabilizar as mães. A questão não é essa. Mas é esse outro que se ocupa da criança e que se ocupa da criança de algum modo, colocando essa criança no lugar de uma demanda sua insatisfeita, né? E, portanto, inconscientemente não lida com essa criança como se ela estivesse de fato separada, lida como se fosse uma extensão dela, ela cria esta criança como se ela dissesse para essa criança, num discurso silencioso, que ela não é suficiente. Então, esses sujeitos lidam com a vida, né, sempre com medo de várias coisas, né?
Eles alocam a sua fobia em vários objetos. E, bom, para não estender muito essa questão, na transferência o que acontece? O que acontece é que se a transferência é esse estabelecimento de uma relação de saber com seu analista, no sentido de que o analisando supõe ao analista que ele possa responder a essas demandas, não só as demandas explícitas que ele leva como ele interpretando as causas do seu sofrimento, mas também as demandas implícitas, ou seja, as inconscientes. No sujeito fóbico, ele tem dificuldade, uma dupla dificuldade, porque, na verdade, ele tem que, de algum modo, se separar do seu objeto fóbico e depositar neste analista algo que diz respeito, é uma repetição daquilo que se operou na sua constituição subjetiva, onde, ao mesmo tempo, esse sujeito se separou do outro, mas ficou preso por um fio, né? E esse aprisionamento causa o tempo todo uma inibição na relação com o mundo, né? Então, e que faz com que esse sujeito fique impedido na sua ação. Então, na relação com o analista, a transferência desses sujeitos fóbicos, ela é delicada, não que nos outros casos não seja, mas especificamente ela é delicada, primeiro por conta dessa situação da placa giratória, que ora o sujeito está para um lado, ora o sujeito está para o outro, né? Ele cria defesas histéricas e defesas obsessivas ao mesmo tempo. Então, é difícil para o analisando confiar no analista. Ao mesmo tempo, quando essa transferência consegue se estabelecer, o tempo todo esses sujeitos deslizam, né, para uma desconfiança em relação ao analista e uma dificuldade maior, talvez, de abandonar a sua fobia. Então, na situação da análise, né, o que é possível em termos de manejo transferencial é levar esses sujeitos efetivamente a estericizarem o seu discurso, ou seja, a estabelecerem efetivamente essa transferência de modo que eles possam trazer num trabalho de rememoração os elementos que fundamentam a sua fobia. Ah, mas isso também acontece nas outras neuroses. É verdade. E por isso eu estou dizendo que a fobia é mais difícil o manejo transferencial por conta dessa dificuldade do sujeito se situar nesta ou naquela neurose, ou seja, na neurose histérica ou na neurose obsessiva. Na verdade, a sua fobia é como se fosse uma espécie de defesa contra a angústia, onde ele não tem um sintoma definido e estruturado, né? Que vá efetivamente ser a resposta que ele vai dar à demanda superegóica desse outro. Superegóica como assim? Essa demanda que é inconsciente, que ele não consegue decifrar. Então, ele coloca entre o outro e a sua posição de angústia, porque ele se sente objeto para esse outro, ele coloca essa estaca de madeira na boca do jacaré. Ele coloca o seu objeto fóbico ou as várias derivações de objetos fóbicos. Eu vou parar por aqui, porque no próximo vídeo, que eu não posso gravar um vídeo muito grande, no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre a questão da transferência
ao fim da análise, muito especificamente ao final da análise desse que se torna analista para outros. Até lá.